Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um episódio desse podcast chamado Bereianos. Estamos aqui hoje no episódio 6. Estamos aqui hoje para debater um tema que a igreja pouco fala, que o tema seria o seguinte: o que é participar da Santa Ceia indignamente? E hoje estamos aqui com o Felipe, que ele é pregador e professor da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes. Pai do Senhor, Felipe. Pai do Senhor. Então, gostaria de acrescentar algum texto? Como você gostaria de falar desse tema? Primeiramente, quero saudar todos os irmãos que nos ouvem aí, agradecer a esse convite que nos foi feito para estar aqui falando nesse podcast, e gostaria de estar falando, como você mesmo já falou, sobre esse tema que ele é extremamente polêmico e também eu julgo ser um tema extremamente mal compreendido, né? Eu gostaria antes, meus irmãos, de deixar aqui o texto para que nós pudéssemos ler. Você que estiver ouvindo, puder ter acesso ao texto, tiver um exemplar da Bíblia Sagrada nas suas mãos, abrir comigo, por favor, na carta segundo escreveu o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 11, vamos ler 9 versículos, desde o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor com relação à Santa Ceia: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Só até aqui. Meus irmãos, esse tema ele é um tema, como eu já disse anteriormente, um tema muito mal interpretado, porque nós vivemos em um tempo onde parece que a interpretação desse texto se resume a uma questão de perfeição absoluta. Quando nós vamos nos perguntar quem é digno de participar da ceia, quem é digno de tomar e participar dos elementos da ceia, nós vemos por aí muitas pessoas que colocam como se a ceia, um critério para tomar a ceia, fosse uma perfeição absoluta, ou uma perfeição que não admite nenhum tipo de erro. Mas se nós partirmos desse ponto, a pergunta que eu faço aos irmãos: quem seria digno de participar do corpo e também tomar o sangue do Senhor Jesus? Quem poderia ser digno? E esse tema é um tema que eu quero aqui discorrer com os irmãos, baseado nesse texto e fazendo a interpretação. A primeira coisa que nós entendemos é que 1 Coríntios capítulo de número 11, nós temos que entender que esse texto ele tem um contexto. Há toda uma explicação do que seria tomar o corpo do Senhor, participar da ceia de forma indigna. A gente percebe isso quando nós olhamos para a carta e nós vemos que o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que se localiza em Corinto. O apóstolo Paulo está tratando sobre vários assuntos. Se nós pegarmos o capítulo de número 11 desde o início, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando das mulheres na igreja. E no meio dessa questão que ele está tratando com os irmãos daquela determinada igreja, ele começa a falar sobre a ceia do Senhor. E quando ele começa a falar sobre a ceia do Senhor, ele inicia o versículo de número 17 a falar a respeito da ceia do Senhor. E nós lemos aqui do versículo de número 20 ao versículo de número 29. E o que estava acontecendo naquela igreja era um problema que já evidencia o que é tomar a ceia indignamente. Naquela igreja nós entendemos que havia um problema. O apóstolo Paulo começa dizendo que aquele povo, quando se reunia,
Eles se reuniam para tomar a ceia, mas havia um problema. Eles se reuniam para tomar a ceia, mas eles não tomavam a ceia do Senhor. E não porque eles não participavam, mas porque eles participavam de forma indevida. O texto nos diz que havia uma confusão, havia uma espécie de bagunça naquela igreja. A Bíblia nos mostra que durante o momento da ceia, algumas pessoas comiam antes das outras pessoas, e acontecia que enquanto uns estavam embriagados de tanto tomar o vinho, outros não haviam tomado nada nem comido nada. Então, enquanto uns estavam fartos de comer, outros estavam com o estômago vazio, não haviam participado da ceia. E esse é o maior problema do texto, porque nós vamos ver aqui, desde o versículo de número 23, que o apóstolo Paulo ele começa a trazer a essência da ceia. Ele diz que os irmãos não esperam uns pelos outros, não há comunhão no momento onde eles vão ceiar, não há algum tipo de compartilhamento do que é o memorial de Cristo no meio entre os irmãos, não havia isso. Então no versículo de número 23, o apóstolo Paulo está trazendo para os irmãos o que é a essência da ceia. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. E ele começa a falar como funciona a questão da ceia. Logo nós entendemos que a ceia, irmãos, é um memorial. Sendo um memorial, sendo a ceia um memorial, ela deve ser feita, obviamente, em memória, lembrando do sacrifício de Jesus. Ou seja, o ato da ceia está em comer um ato simbólico, que é o pão e que é o vinho ou o suco de uva, e nós entendemos que esses elementos representam e devem nos lembrar o sacrifício de Jesus. E o problema exatamente aqui nesta igreja era exatamente esse. Todo mundo comia, mas ninguém se atentava para o memorial. E isso fica claro no texto. Então, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, isso não está diretamente ligado com a questão de se autoanalisar na questão moral. Não está falando do homem se analisar e dizer, será que roubei hoje? Será que pequei? Será que menti? Porque se nós nos analisássemos no sentido de vermos se temos pecados antes de tomar a ceia, claramente, todos nós vamos constatar que todos nós temos pecados antes de tomar a ceia. Então tomar a ceia e tomar indignamente é examinar a si mesmo, mas examinar sobre a luz do que o apóstolo Paulo orientou. Ou seja, quem é indigno de participar da ceia? Indigno de participar da ceia é aquela pessoa que toma a ceia de forma leviana, que toma a ceia de forma desleixada, aquela pessoa que toma a ceia como se fosse qualquer outro ato rotineiro, e não considera que a ceia é um ato especial e não leva em consideração o sacrifício de Jesus na cruz. Sendo assim, a gente percebe isso quando ele vai dizer aqui no versículo de número 29, pois quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, essa é a essência. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, tomar a ceia indignamente não está relacionado a ter pecado ou não ter pecado, está relacionado a discernir o corpo do Senhor, que é lembrar-se do memorial. Agora fica uma pergunta, Felipe, você está dizendo então que se pode tomar a ceia em pecado, ou que se pode tomar a ceia alguém que vive uma vida desregrada, ou que vive uma vida desleixada, ou alguém que está vivendo aprisionado no pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Discernir o corpo do Senhor envolve alguns elementos. Um dos elementos de discernir o corpo do Senhor é você discernir o corpo do Senhor sendo igreja. É você estar em união com os irmãos, você compreender o que é a igreja, o corpo espiritual de Jesus, que é a igreja no Novo Testamento. Segunda coisa que faz parte de discernir o corpo do Senhor é lembrar-se do memorial que Jesus fez, o sacrifício que Jesus fez na cruz. É entender que você é pecador, você é um miserável, que nós somos miseráveis, que nós somos inimigos de Deus, até o momento que Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, e então nós que somos injustos podemos agora ser justificados pelo sangue de Jesus. Esse é o segundo ponto de discernir. E o terceiro e por último do discernimento do corpo é entender, irmãos, que a graça de Jesus nos dada na cruz do Calvário, ela não é somente um instrumento que limpa os nossos pecados ou que perdoa os nossos pecados,
A palavra do Senhor nos diz que a graça também nos libertou de uma escravidão, e essa escravidão é o jugo do pecado. Então, quando Jesus morre na cruz, a graça também não só limpa os nossos pecados, mas ela também nos tira da prisão do pecado. Ela nos arranca da prisão do inimigo, e agora nós não somos mais escravos do diabo, nem escravos do pecado, mas agora somos escravos de Jesus. E sendo assim, sendo nós não mais escravos do pecado, então nós entendemos que tomar a ceia também envolve alguém que entende que ele não pode mais ser prisioneiro do pecado, e logo a graça dá poder para que ele não esteja mais debaixo do poder do pecado. Então, não é uma questão de ser leviano ou de ser liberal. Um homem de Deus que discerne devidamente o corpo do Senhor, ele entende que ele não pode viver mais sob o domínio do pecado. Ele vai pecar. Ele vai errar algumas vezes na sua vida, mas isso não quer dizer que ele vive debaixo do pecado. O pecado já não é mais o fator que dirige a vida dele. Mas agora, como o próprio texto diz, quem vive não é mais ele, nem mais o pecado, mas agora Jesus Cristo habita nele. Então, irmãos, de forma agora mais simplificada, tomar a ceia indignamente é alguém que toma sem discernir o corpo. Não está ligado diretamente com pecar ou não pecar. É alguém que toma a ceia como se fosse um ato comum. Então, irmãos, que esse tema possa ser um tema que edifique a sua vida. É um tema extremamente importante de ser falado, até porque é uma doutrina essencial da igreja, nos deixada pelo apóstolo Paulo e por Jesus, e nós devemos entender que esse tema é um tema que, se ele é mal interpretado, ele traz muita confusão e muita culpa. Exatamente o contrário do que Jesus veio nos trazer. Jesus não veio trazer culpa para a sua alma, Jesus veio trazer perdão para o teu espírito, perdão para a sua alma. A palavra do Senhor diz que não há culpa e nem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, que Deus possa abençoar a sua vida e se sinta perdoado pelos seus pecados. Se você se arrependeu do seu pecado, você está apto para tomar a ceia do Senhor, porque o Senhor já te libertou do poder do pecado, e agora o sangue de Jesus e o corpo de Jesus é aquilo que mantém a sua vida, e que você entende que é aquilo que salvou a sua alma do poder do pecado e também do destino do inferno. Amém? Amém. Gostaria de escutar mais sobre isso, hein? É um tema muito bom de ouvir, gostei bastante de escutar e tirou muitas dúvidas que eu tinha. Amém. E assim vamos chegando ao fim de mais um podcast. Irmãos, eu quero agradecer, muito obrigado a você que está nos ouvindo, fica ligado aí nesse podcast. O pessoal que está aí organizando vai fazer outros episódios com outros temas também muito edificantes para a sua vida. Então aqui eu encerro a minha participação, te agradeço, que Deus te abençoe. E logo mais estará novamente com a gente na nossa plataforma do YouTube, gravando mais um podcast um pouco mais longo para a gente poder conversar mais e conseguir aprender um pouco mais com ele. E assim eu me despeço de todos os irmãos. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Amém.